Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui retornando a esta igreja que tenho guardado meu coração. Grandes coisas, irmãos, o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Né? Quando o pastor me chamou aqui à frente, assim aconteceu em Itaperuna domingo passado, o pastor me convidou até à frente para dar a palavra e eu me recordei, porque a Soriana também foi apresentada lá em Itaperuna e também, mas em primeiro lugar que a Soriana foi apresentada, o primeiro servo de Deus, o homem de Deus que levantou a Soriana, apresentou a Deus, foi o pastor Jorge. Então nós temos assim aquele carinho, né, imenso, e o pastor Jorge tem acompanhado a trajetória da Soriana, e a Soriana vai estar falando um pouquinho da sua vida, não vou falar muito porque essa incumbência é dela. Eu costumo brincar que a Soriana fala pelos cotovelos que não tem, então é com ela mesmo para falar, né? Mas eu tenho a dizer, irmãos, que o Senhor tem cumprido as promessas dele em nossas vidas. Né? O Senhor nos levou para longe para mostrar que o que ele promete, ele cumpre. Né? O que ele promete, ele é fiel para cumprir todo o tempo. Estarei orando, entregando a vida da minha filha nas mãos do Senhor, que o Espírito Santo possa estar falando a cada coração nesta noite. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, graças te damos, Pai amado, Pai querido, pela rica oportunidade de estarmos aqui nesta casa, nesta igreja, Senhor, nesta casa chamada Casa de Oração, Pai. Sabemos o quanto o Senhor Deus tem abençoado este lugar, o quanto o Senhor tem abençoado esta igreja, Pai. Nós te louvamos pela vida de cada servo teu que aqui está. Ó Pai amado, Pai querido, neste momento quero entregar a vida da Soriana nas tuas santas mãos, Pai. Ó Deus, fale através de você, meu Senhor. Que as pessoas que estão aqui, Senhor, não venham sair daqui impactadas pelo simples fato de ver uma adolescente sem braço, nada disso, Senhor. Mas que saiam daqui impactados pela tua palavra, Senhor. Fala através dela, Pai. Muito obrigada, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Só temos a lhe agradecer. Senhor, essas bênçãos, Pai, eu te peço, entregando a vida da tua serva em tuas santas mãos. Sendo que o ungido, pastor Jorge, continua abençoando o seu ministério aqui neste lugar. Senhor, essas bênçãos, Pai, que eu te peço, já te agradeço, serve da nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos, graça e paz. Para mim é um prazer imenso estar aqui, dessa vez como mensageira de Deus. Agradeço a oportunidade, o convite, a confiança. Assumir o púlpito na igreja é uma responsabilidade, então agradeço a confiança do pastor, em primeiro lugar, dos irmãos. Eu vou estar contando um pouco do meu testemunho no geral. A maioria aqui me conhece, mas tem gente nova, então eu vou estar contando um pouco do meu testemunho no geral. E depois eu vou entrar no, digamos, tópico do meu ministério e vida na Bolívia. E hoje nós vamos falar sobre promessas, porque o nosso Deus é um Deus de promessas, amém? E em Romanos 4:21 fala que Abraão tinha plena convicção de que quem prometeu era fiel para cumprir. E hoje nós vamos falar sobre Abraão. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis capítulo 12, eu vou pedir por favor que algum irmão se coloque de pé e faça a leitura de Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Ora disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Vai para a terra que te mostrarei. De ti farei grande nação. Eu te abençoarei e te engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção. Bom, meu nome é Soriana, eu tenho 16 anos, eu nasci sem os braços, com deformidades dos membros inferiores, o que não me permite caminhar. E a minha deficiência ela não foi descoberta durante a gravidez, somente quando eu nasci. E quando eu nasci, os médicos falaram para os meus pais, para a minha família, que eu não ia sobreviver. Não havia possibilidades. Então eu fui desenganada pela medicina. E até hoje
Se algum irmão chamar algum dos médicos que participaram do meu nascimento, para eles é impossível eu estar aqui hoje. Então vocês estão vendo e ouvindo um milagre do nosso Deus. E hoje nós vamos falar de promessas, de fé, de milagres. E eu levo uma vida normal, eu estou no 3º ano do ensino médio. No próximo ano eu vou ingressar na Universidade de Psicologia. Eu escrevo com o meu pé, pratico natação, levo uma vida não tão normal como a sua. E agora nós vamos falar sobre o meu ministério na Bolívia. Como eu saí daqui de Mesquita e fui parar na Bolívia. Em 2010, Deus usou um profeta para falar que Deus nos levaria a um lugar muito longe e que através do trabalho do meu pai, para quem não sabe, meu pai é militar do Exército, e esse pastor falou, através do trabalho do seu pai, Deus vai te levar para que outras nações conheçam o seu testemunho. E eu falei, amém, glória a Deus. Mas tem coisas que a gente crê não crendo, não é verdade? E a maioria aqui sabe que em 2004 nós fomos para o Amazonas, pelo mesmo motivo do meu pai ser militar, passamos 2 anos ali. E ao retornarmos não havia possibilidade de sermos transferidos de novo. Então, quando esse pastor disse isso, que seria através do trabalho do meu pai, eu acreditei, eu falei amém, mas no fundo surgiu aquela dúvida. Eu falei, mas como? Se não existem caminhos, meu pai disse que não vai pedir outra transferência, não tem como. E hoje nós vamos aprender 3 princípios para alcançarmos as promessas de Deus. Crer, obedecer e esperar. E a gente esperou um tempo com fé, mas ao mesmo tempo eu sem muita fé. E em 2010 meu pai chegou para mim e para minha mãe e falou assim, olha, nós vamos morar na Bolívia. O quê? Porque vamos ser sinceros, se eu chegar para você e falar assim, olha, você vai morar em Nova York. Aí se eu falar para você e falar assim, olha, você vai morar na Bolívia. Aí você lembra de droga, aí você imagina aquele lugar horrível, tipo o pior do mundo. E foi exatamente assim que eu imaginei. Eu falei assim, como assim Bolívia? Porque meu pai fala espanhol, fez uma prova do exército, passou e isso o habilitou para fazer missões no exterior. Mas isso não significava que a gente ia. O muito que poderia acontecer na nossa humilde visão era meu pai ir para essas missões de 6 meses e eu e minha mãe ficar aqui, na nossa. Meu pai falou assim, não, a missão é de 2 anos e é para levar a família. Falei, amém. E na mesma hora eu me lembrei da promessa, eu me lembrei da profecia que Deus falou através daquele pastor. Eu falei assim, Deus vai me usar, essas coisas vão acontecer, glória a Deus. E em dezembro de 2011, nós fomos para Bolívia, La Paz. La Paz é um frio, o oposto do calor que o pastor estava falando. Lá 11 horas da manhã, a temperatura média de 2 graus. Já vimos neve, já pegamos menos 20 graus. Coisa que para o carioca é quase impossível. A altitude, La Paz está aproximadamente a 4.000 metros acima do nível do mar. Então os brasileiros, falta de ar, dor de cabeça, passam por esse tipo de problema. E nós, seres humanos, a gente quer as coisas para ontem. Eu falava assim, eu recebi essa promessa com tanta força, eu falei assim, opa, vou chegar no aeroporto já pregando, né? A pessoa já se convertendo, glória a Deus. E não foi bem com essa situação que eu me deparei. E para entrarmos um pouco no texto que nós lemos, Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei no futuro. Eu pelo menos sabia que eu ia para a Bolívia, Abraão não sabia nem para onde que ele ia. Mas ele creu, Abraão teve fé. E Abraão obedeceu. Ela já estava a falar, eu creio, mas daqui a 10 anos pode ser? Não. No versículo 4 do capítulo 12 fala que ele obedeceu a voz do Senhor e foi. E acompanhando a história de Abraão, nós sabemos que as coisas não aconteceram a partir do momento que ele saiu. As coisas tiveram um processo.
Demoraram um tempo. Então Abraão creu, Abraão obedeceu e Abraão esperou. Eu cheguei naquele lugar, me deparei, como eu disse, com um país frio, um país alto, um lugar alto, falta de ar. No avião, o avião aterrissou assim na paz. Meu pai olhou para mim e falou assim: olhando, estou sem ar. Eu também. Como se, não sei, botasse um balão dentro da gente e a gente perdesse o ar. E o país em si, ele é frio, mas mais frio que o país são as pessoas. Eu costumo dizer que aqui a gente está numa fila, num lugar, e 20 minutos que a gente conhece a pessoa, a gente sai com a ficha completa da pessoa. Eu pensei que isso era qualquer lugar do mundo, mas eu vim te dizer que isso é coisa de brasileiro. Porque na Bolívia, você está ali, você pode passar 2 horas ao lado de uma pessoa que você sabe que está lendo o nome dela. E se você falar olá, ela vai te responder olá. E se você não perguntar como ela está, para ela não interessa saber se você está bem, se você não está. Eles são pessoas frias, secas. Eu falo assim: o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Pessoas que não falam nem oi comigo. Quem vai parar para ouvir a minha história aqui, como a sua promessa? Senhor, eu me perguntava, e as provas, mas eu estava falando de problemas, que os problemas vêm para fortalecer a nossa fé, e foi exatamente isso que aconteceu comigo. Sabe o que aconteceu antes de completar o mês que nós estávamos naquele lugar? Roubaram minha cadeira de roda. Portanto, eu apresento para vocês cadeira boliviana Brasil. Aquela cadeira que vocês conheciam, que estava comigo há 10 anos, foi roubada. Aí você fala: tá vendo? Eu sabia que Bolívia não era um país bom. Mas não, eu posso te garantir que Bolívia não é um país perigoso. E, gente, olha só, o carro não era nosso. Por quê? Porque em menos de um mês você não adquire um carro assim em outro país. Nós ainda estávamos morando num hotel. Aí um coronel lá do meu bairro falou assim: olha, eu vou te emprestar o meu carro, porque para sua filha é difícil sair. A gente não, parecia que a gente estava: não, por favor, não, você tem que aceitar. E a gente ficou com o carro. Não era porque a gente estava com o carro que a gente saía para qualquer lugar. A gente foi na casa de um militar, conhecer as pessoas, o carro ficou estacionado, minha cadeirinha no porta-malas. E quando a gente chegou, o carro estava lá. Aí a gente olha o vidro quebrado, dá aquele gelo na gente. Aí a gente começa a olhar as coisas, estava tudo no lugar. O carro era do coronel, o carro tinha uma lixeirinha, o carro tinha uma pilha enorme de CDs, e tudo estava lá. Eu falei: que bom, deve ser que alguém passou aqui, jogou pedra de brincadeira. Aí meu pai, de repente, olha para o porta-malas e fala: cadê a cadeira de roda? Aí às vezes o problema é tão grande que você não quer acreditar. Eu falei: pai, a cadeira está no hotel. Meu pai: não, senhor, a cadeira estava nesse porta-malas. Aí a gente começa: como assim, Deus? Onde é que o Senhor está agora? Cadê a promessa? Será que o Senhor esqueceu da promessa? Porque crer até que é fácil. Obedecer é mais ou menos, mas esperar é que está o problema. Eu falei assim: cadê a tal promessa, meu Deus? Nada acontece nesse lugar, só problemas. E eu e minha mãe, nós chegamos a dizer para o meu pai: compra as passagens, porque nesse lugar a gente não fica. A função dele na embaixada, falou assim: espera só eu assumir a função, você apresentar para o pessoal do quartel, do exército, depois vocês vão. Nós chegamos a esse ponto de desistir de tudo. E talvez se nós tivéssemos desistido de tudo, eu não estaria aqui para contar o testemunho que eu estou te contando. E dias depois nós conseguimos essa cadeira muito mais segura do que eu tinha, porque Deus não te tira algo sem ter algo melhor para dar. E essa cadeira é muito melhor, muito mais segura. Aí vocês, quem me conhece, está falando: mas eu conheço essa taubinha. Essa taubinha aqui, que é a que eu escrevo, ela era da outra cadeira, gente. E por incrível que pareça, quem roubou deixou a taubinha. Porque a primeira coisa que eu pensei quando eu vi que a cadeira não estava lá foi a taubinha. Por quê? Porque minha cadeira era uma cadeira adaptada. E eu já sei sempre, para eu escrever, para fazer tudo, sempre depende dessa taubinha aqui, né? Eu falei assim: minha taubinha. Meu pai olhou e falou assim: nossa, mas a tauba está aqui. Por quê? Acredito eu que os ladrões não sabiam para que funcionava isso.
cadeira desmontada, levaram, perna para quem te quer, esqueceu não, né? Deixou a talvinha aqui e nós encontramos essa cadeira. E se eu não te contasse que a outra foi roubada, você acreditaria que ela é a mesma. Porque se encaixou perfeitamente. Aí a gente, amém, glória a Deus, mas a situação terminou por aí, o inimigo começou a investir no casamento dos meus pais, na nossa família, eram problemas que não acabavam mais. E eu sempre perguntando da promessa. E quando você está esperando a tua promessa, eu te convido a ter mais intimidade com o teu Deus. Porque eu cresci na igreja, mas eu não tinha a intimidade que hoje eu posso dizer que tenho. Porque aqui, me corrija se eu estiver errada, aqui você passa por um problema, você liga para tua mãe, para o teu pai, para o teu filho, para o teu primo, você entra na internet para ver se tem alguém ali que você possa desabafar. E Jesus, que você chama de melhor amigo, é o último a ouvir na tua boca o teu problema. E lá na Bolívia eu não sabia nem o nome do teu vizinho, então eu ia desabafar com quem? Eu não tinha. Internet, quando eu tinha internet, mas não é a mesma coisa você contar pela internet. E nem sempre quando está precisando, aquela pessoa está ali disponível para você. Eu falei assim, eu vou ter que conhecer face a face esse Deus que eu tanto adorava na igreja. Então eu comecei a clamar, comecei a orar, eu comecei a viver experiências que eu não vivi. Deus me apresentou um propósito de ler a Bíblia toda no ano, quando eu estava na Bolívia. E eu estou lendo no decorrer desse ano. E eu já li todo o Novo Testamento. E já li todos os do Velho que antecedem Isaías. E eu só tenho 16 anos. E eu me achava nova demais por essas coisas. Enquanto eu esperava, Deus me ensinou a ter intimidade, a ter um relacionamento sincero com Ele. E o tempo passou, mesmo tendo esse relacionamento íntimo, eu não parava de perguntar na tal promessa. E ano passado, nessa mesma época mais ou menos, nós viemos para o Brasil passear. E eu falei assim, estou vindo e é aqui que eu vou ficar, eu não vou voltar para a Bolívia. E Deus falou claramente, como você pode ouvir a minha voz, Deus falou comigo, Soliana, pedra de tropeço eu tiro. E se eu te mandei para a Bolívia para ficar até janeiro de 2014, é até janeiro de 2014 que você vai ficar. E não ouse usar o seu país como pedra de tropeço, porque eu tiro. Eu acordei assim e falei, mãe, vamos para a Bolívia. E aqui está ela que não me deixa mentir. Ela me olhou e falei assim, não mãe, vamos para a Bolívia. Eu voltei para a Bolívia, porque antes de eu vir para o Brasil, eu falava assim com Deus, olha só gente, Deus, nós só temos mais um ano. Olha só, o tempo está passando. O Senhor me trouxe para cá um propósito de 2 anos e 1 mês. Olha só, um ano pode-se dizer que já passou. Será que um ano vai dar para a promessa se cumprir? E muitas vezes você se pergunta isso. Deus, eu estou à espera de um milagre há 10 a 20 anos. Eu acho que ele não vai chegar. Eu perguntava isso para Deus, porque lá o povo tem uma cabeça muito fechada, inclusive para deficientes. Eu passo na rua, as pessoas olham, perguntam, e eu descobri que 94% de crianças deficientes não frequentam uma escola na Bolívia. Eu descobri que crianças que nascem com síndrome de Down não são registradas na Bolívia. Aí eu falo assim, então o que é que eu estou fazendo aqui? Não sei. Eu imaginava, eu falava assim, eu acho meio impossível alguém com essa mente um dia parar para ouvir a minha história. E eu voltei, passou as férias que eu estava aqui no Brasil, eu voltei para a Bolívia, na intimidade, no propósito, oração, leitura da palavra. E lá também o evangelho é restrito, ele não é tão liberado como aqui, então aproveite a oportunidade que você tem de adorar o teu Deus, de proclamar o evangelho no Brasil. Porque lá você não pode fazer um evangelismo, você não pode fazer culto ao ar livre, porque o pessoal da minha igreja tentou, e o senhor que trabalha na prefeitura veio e falou, o que vocês estão fazendo? Pode parar. Tem que pedir autorização. E a autorização foi pedida desde abril, até o dia de hoje não saiu. E a minha igreja, gente, eu frequento a primeira igreja batista de La Paz. E sabe onde ela é?
É numa salinha num prédio comercial. E por ser nesse prédio comercial, no andar de cima, existia uma rádio que eu não sabia que existia. Um dia o celular tocou e o radialista falou: eu sou radialista tal, da rádio tal, fiquei em cima da sua igreja e eu vejo você todo domingo vindo para a igreja, sua alegria, o seu testemunho. E eu quero que você venha contar a sua história na minha rádio. Eu falei assim: tá bom, eu vou sim. Eu fui. Mas eu não imaginava, porque assim como Deus fez com Elias, eu não imaginava que ele usar aquela nuvem que aos meus olhos era do tamanho da mão de um homem para abrir o meu ministério. Eu falei assim: uma rádio? Talvez hoje em dia ninguém ouve rádio, eu pensava comigo. Mas tá bom, vou lá. Eu fui, eu contei meu testemunho e no final o radialista falou assim: você pode deixar um telefone de contato? Eu falei: posso. Eu deixei meu celular. E gente, antes de eu fazer a oração para encerrar o programa, meu celular começou a tocar freneticamente. Eu costumo dizer que eu não encontro outra palavra para definir o que aconteceu, senão freneticamente. E a minha mãe atendia o celular e você é Celiana, lá no espanhol. Minha mãe falava: não, aqui é a mãe dela, porque ela ainda está no programa. Não, porque eu estou aqui no hospital, eu estou passando por isso, isso e isso, e eu preciso de uma palavra da sua filha. E eu descobri que eu não seria capaz de administrar, de receber esse ministério, essa promessa, se eu fosse a Celiana que eu era antes, sem ter intimidade com Deus. Então talvez a tua promessa, teu milagre não chegou porque você não está pronto para recebê-lo. Talvez você ainda precisa renunciar coisas. Deus podia ter feito tudo o que ele fez com Abraão lá onde ele estava. Mas Deus falou: sai da tua terra. E talvez a tenda que Deus está te mandando sair, não é de mesquita. É uma tenda da incredulidade, do medo. Uma tenda que eu não sei, mas você sabe. Você sabe que você precisa renunciar. E eu precisei renunciar muitas coisas. E o ministério começou, porque não foram só pessoas ligando, pedindo uma palavra. E, gente, eu recebia a mensagem assim: eu sou aqui de Tari, eu sou aqui de Cochabamba, é como se eu dissesse: eu estou aqui no Rio, é como se eu recebesse mensagem. Eu sou aqui de Salvador, eu sou aqui de Brasília, eu sou aqui de São Paulo. Eu falava assim: eu não sabia que essa rádio tocava em tantos lugares. E eu recebi mensagens de quase todas as cidades da Bolívia. Eu recebi telefonema de uma menina que estava numa distância como Rio e São Paulo, uma cidade chamada Cochabamba. E ela me ligou e falou assim: sabe o que ela falou? Eu liguei para ver se é você mesmo, porque tem gente que deixa o número errado na rádio para a gente me incomodar. Eu comecei a receber telefonemas de donos de universidades, falando assim: vem contar sua história aqui na minha faculdade? Donos de colégio falando assim: olha, eu preciso da sua história aqui na turma, tal, tal, tal. Aleluia. E a Bolívia é um país muito católico, extremamente católico, e Deus me colocou no meio dos católicos. Eu comecei a falar em universidades católicas, em colégios católicos. E ao invés de eles falarem assim: Celiana, reza vou rezar por você, seria normal. Quem era da religião diferente? Eu, não eles. Então vocês falam: Celiana, posso rezar por vocês? Mas não. O senhor da escola, quando eu terminei, ele falou assim: faz uma oração pela gente. Aleluia. Eu fiquei na praça, eu acho que não foi nem meia hora que eu fiquei com o pessoal na minha igreja, evangelizando. Não é evangelizando, cantando único, quietinho, não pode. Você tem que chegar e falar assim: oi, tudo bom? Então, meu nome é Celiana, posso conversar com você um minutinho? Aí você chama para a calçada da igreja, aí você começa a falar o que você tem que falar. E nesse pouco período, antes do homem da prefeitura nos barrar, aproximadamente 10 pessoas se renderam aos pés de Jesus. E eu não sabia, eu cheguei assim: o que eu vou fazer? Porque Deus enviou um grupo de missionários de Honduras, Brasil, vários países para a igreja que eu frequento. Eles passaram 3 meses lá e vamos para o evangelismo. Eu falei: vamos. E eu fui.
E a missionária de Honduras abordava as pessoas e falava assim: Soliana, agora conta o seu testemunho. Eu falei assim: meu Deus, eu vou contar meu testemunho agora, em 1 minuto. E eu me vi ali, contando meu testemunho em 2 minutos. Eu me vi ali fazendo apelo, eu me vi ali fazendo oração para 10 pessoas que estavam se convertendo. Porque, como diz em Romanos 4:21, quem prometeu é fiel para cumprir. Aí você vai ter que crer, você vai ter que obedecer e você vai ter que esperar. Eu não esperei um dia, um mês, uma hora. Eu esperei 1 ano. 1 ano que eu tive na Bolívia, porque eu esperei a vida inteira, porque desde que eu nasci, eu usava profetas, pastores para falar: é grande o ministério dessa menina, é grande o que Deus vai fazer na vida dessa menina. E meu pai conta que ele esperou aproximadamente 15 anos para receber a promessa dele, para receber as respostas que ele tanto queria. Porque veio uma filha sem os braços, que não anda, que os médicos falaram que não ia sobreviver. Meus pais recebiam várias palavras: não, ela vai sobreviver, o ministério de Deus na vida dela vai ser grande. Meus pais tiveram que crer, obedecer, e eles tiveram que esperar um grande tempo para ver as promessas de Deus se cumprindo na minha vida e na minha família. E eu tenho certeza, porque hoje eu sei que Deus não se limita a tempo. No versículo de Salmos que diz que 1000 anos para o Senhor pode ser um dia nosso. E antes a pessoa falava assim: Deus, nós só temos mais 1 ano. Hoje eu digo: Deus, eu sei que no último minuto que eu estiver naquele aeroporto, antes de embarcar de vez para o Brasil, eu sei que nesse 1 minuto o Senhor pode operar. Então não importa quanto tempo você está esperando, não importa se você já está com a sua fé enfraquecida. E nesse mesmo Romanos, abre sua Bíblia em Romanos 4. Esses 3 versículos acho que não precisam nem ser explanados. Abraão, ele não enfraqueceu na fé. E esse versículo fala da outra promessa, que foi do filho de Abraão. Ele já era de 100 anos, quase 100 anos, mas ele não enfraqueceu na fé. Ele não duvidou da promessa que Deus tinha para ele. E nesse tempo que ele fez essa promessa, o que Deus falou para Abraão? Sai da tua tenda e conta as estrelas, se é que pode. Imagina Abraão tentando contar: 1, 2, 3, 4, já me perdi. Vamos de novo: 1, 2, Senhor, não dá para contar as estrelas. Deus falou: assim será a tua descendência. Amém. Se você crer, se você obedecer, se você esperar, as promessas de Deus, os milagres de Deus na sua vida serão incontáveis como as estrelas do céu. E vão mais além, como as areias do mar. E hoje, a mesma pessoa me falou: eu não vou ficar nesse lugar. Eu vou passar o resto da minha vida agradecendo por Deus ter me levado naquele lugar. E Deus sabe que eu não falo isso da boca para fora. Eu não falo isso só pelas coisas boas que eu vivi, pelas condições de vida que eu tive, que eu tenho. Eu falo isso simplesmente pelo lado espiritual. Eu falo isso porque eu conheci um Deus que antes eu não conhecia, mesmo estando na igreja todos os dias, para dizer. Se você pode estar passando por problemas, você deve estar passando por problemas, porque todo mundo passa por problemas. Um gigante se levanta todos os dias. Mas eu quero te dizer que os problemas vêm para fortalecer a tua fé. Não desiste, meu querido. Não desiste. Enquanto você espera, busque a Deus. Clame ao teu Deus. E quando Ele fala: é por aqui que você tem que ir, obedeça a sua voz. Nem que para isso você tenha que renunciar à sua terra, à sua parentela, como Abraão fez. Ministério de Louvor, pode me ajudar? Louvor.
eu te convido a ficar de pé. Porque eu quero que no fundo do seu coração você fale para Deus que hoje você vai crer, você vai obedecer e você vai esperar. Quanto tempo for preciso, custe o que custar, você vai fazer como Abraão. Você vai falar: Deus, o Senhor prometeu e o Senhor é fiel e poderoso para cumprir. Porque para o nosso Deus não é impossível. Medite no que você está louvando. Não importa o que a realidade diz, liberais do pecado.
É o Deus que abre caminhos onde não há caminho. E a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Eu não sei qual é a promessa que Deus tem para a sua vida. Foram pesquisados, os teólogos, estudiosos, descobriram que existem aproximadamente 30 mil promessas na Bíblia. Os famosos, é muita promessa. E fora essas promessas, o teu Deus é um Deus que faz promessas individuais. Porque a promessa que Ele fez para mim de me levar para a Bolívia não é a que Ele tem para a sua vida. E a que Ele tem para a sua vida não é a que Ele tem para mim. Deus tem promessas para a sua vida. Eu te convido a sair daqui disposto a crer, a obedecer e a esperar. Porque eu estou aqui como prova viva de que vale a pena. Vocês estão ouvindo o testemunho de uma menina de 16 anos. Eu repito isso porque as pessoas falam assim, nossa, tem certeza que tem 16 anos? Mas Deus não escolhe quem Ele usa, Deus não escolhe idade, Deus não escolhe nada. Basta você deixar ser usado por Deus. Então, vocês estão sendo ministrados por uma menina que tem 16 anos, que não tem os braços, que os médicos falaram, vai morrer. E eu estou aqui para dizer que quem prometeu é fiel para cumprir. Enquanto você estiver esperando, você tem que passar a noite na madrugada chorando. Você já ouviu alguém dizer que morreu de tanto chorar? Já está aqui fulano porque chorou? Não existe. A palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria é pela noite. E todos os amém, glória a Deus que você disse, te convido a continuar de pé. Se você está disposto a esperar o tempo que for, o povo passou 40 anos no deserto. Se você está disposto a enfrentar o que você vai enfrentar, o que eu não sei, mas o que Deus sabe. Se você está dizendo, Deus, eu quero crer, eu quero obedecer, eu quero esperar, continue de pé que eu vou orar pela tua vida. Mas, caso você esteja de pé, só porque eu te convidei a ficar de pé. Caso você fale assim, não, esperar dói, porque dói mesmo. Não, eu não estou preparado para passar por tantos problemas. Não, eu ainda acho que o Deus que prometeu está demorando muito. Aí eu te ordeno a sentar. Ser quebrado por Deus dói. Enquanto você espera, Deus vai te lapidar. Deus vai te moldar. Isso vai doer, mas quando você renascer, Ele vai te fazer um vaso muito melhor do que você é. Feche seus olhos e continue nesse espírito que você está de adoração. Em 2009, eu precisei operar a coluna, muitos aqui sabem, outros não. Eu levei 45 pontos. Hoje eu tenho 26 parafusos fixados na minha coluna. Eu passei 10 horas no centro cirúrgico, eu passei 4 dias no CTI, no Vale da Sombra da Morte. E os médicos falaram assim, vai demorar a sentar, vai demorar a fazer isso. Em uma semana de operado eu estava sentada, em uma semana de operado eu estava em casa, em um mês de operado eu estava na escola. Não importa o vale que você está passando, Deus vai te tirar dele nas asas do Espírito e te levará a lugares inimagináveis. E verdadeiramente não importa as suas circunstâncias, não importa o que o médico disse, o que o teu vizinho diz, a palavra do Senhor, ela sempre vai prevalecer. E a promessa dele, queira você ou não, acredite você ou não, a promessa dele sempre se cumprirá. Feche seus olhos. Fale com Deus nesse momento. Quando meu Pai,
Lembre-se daquela promessa que só você e Ele sabe. Se você chegou aqui achando que estava demorando muito, saiba que o teu tempo não é o tempo de Deus. Não ditado que diz, Deus tarda, mas não falha. Mas eu quero te dizer que o meu Deus, Ele não tarda. Talvez é você que não sabe esperar. Senhor, te agradecemos por essa noite agradabilíssima que passamos em Tua presença. Te agradecemos porque pudemos ouvir a Tua voz através dos louvores, de tudo que foi dito e falado aqui. Te agradeço por ter usado a minha vida e te peço que use-me cada vez mais para a honra e glória do Teu nome. Senhor, eu te peço nesse momento por cada pessoa que aqui está. Porque essa pessoa ela não veio aqui porque ela vem todos os domingos. Essa pessoa não veio aqui porque ela foi convidada para me ver, para conhecer uma pessoa sem braço. Essa pessoa veio até aqui porque o Senhor a trouxe, porque o Senhor quis falar com essa pessoa. E eu tenho plena convicção de que o Senhor falou e está falando. O Senhor é um Deus que fala de forma individual a cada coração. Porque nós somos seres diferentes, nós temos necessidades diferentes, mas o Senhor sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. O Senhor está indo de acordo com cada necessidade, de forma que só o Senhor sabe fazer. Ajude os teus servos a crerem que quando eles estão aqui clamando, os seus anjos estão providenciando o milagre. Ajude-nos a crer que o Senhor não falha. E como diz em Números 23:19, Deus, o Senhor não é homem para que minta, nem filho dele para que se arrependa. Falaria tu e não faria, prometeria e não cumpriria. Não, Senhor. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E é nesse Deus que nós cremos. E é esse Deus que nós estamos clamando nesse momento. Fortaleça a nossa fé. O Senhor mesmo chamou seus próprios discípulos de homens de pouca fé. Nós estamos aqui nessa noite declarando que nós somos homens de pouca fé. E estamos te pedindo, aumenta essa fé em ti. E que para isso temos que ser quebrados e feitos de novo. Nós queremos ter a fé de Abraão, que hoje é considerado o pai da fé. E que por ser o pai da fé foi o pai de multidões. Nós queremos ser pais e mães de multidões. Mas antes nós precisamos ser pais e mães da fé. Ajuda-nos a crer, mesmo quando as circunstâncias disserem não. Ajude-nos a obedecer, mesmo que para isso seja preciso renunciar muitas coisas, renunciar ao nosso eu. E ajude-nos a esperar, mesmo que isso doa, independente de quanto tempo passa. Que assim como Abraão, que nós não fraquejemos, Senhor. Que nós estejamos cada dia mais fortalecidos na Tua promessa. Que nós estejamos, como diz o louvor, cada vez mais firmes nas promessas do Senhor. Em nome de Jesus que eu faço essa oração, sabendo que o Senhor é sim poderoso, fiel e justo para cumprir cada promessa. E que o ministério que o Senhor tem para a nossa vida pessoal, espiritual, familiar é maior do que nós possamos imaginar. É tanto como as estrelas do céu e as areias do mar. Não sou eu que estou dizendo isso, é o teu povo nessa noite que está clamando aqui. Ouve o nosso clamor. Renova a fé, renova vidas espirituais que entraram aqui frias, vazias, Senhor. Enche essas pessoas com teu Espírito e dá o de novo nesse momento. Que possamos sair daqui revestidos pelo teu poder. Que, Senhor, eu profetizo que os teus servos eles não vão conseguir pegar o sono essa noite antes de falar contigo mais uma noite. Que os teus servos não vão conseguir começar a semana sem clamar
deixe de nos deixar a tua obra por último plano. Que nós só vamos alcançar as tuas promessas se tivermos intimidade contigo. Se obedecermos a sua voz. Em nome de Jesus, eu oro por cada vida que está aqui. Em nome de Jesus, eu oro por cada promessa que foi dita. Que há de se cumprir. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar e assim eu agradeço a oportunidade e passo a palavra em nome de Jesus. Amém. Coisa linda, né, irmãos? Amém. Glória a Deus. Foi a Soliana que falou. Sou eu que estou dizendo agora não, tá? Acho que foi no início do ano. Ela postou algo assim: Deus, nasceu mais uma criança sem os braços. Eu acho que nós vamos conquistar o mundo. Lembra que você escreveu isso? Eu acho que elas já conquistaram o mundo. Pelo menos você já conquistou. Você tá. Amém. Vem cá ali. A gente quer te dar uma pequena lembrança. Eu acho que você vai gostar. Por quê? Porque, primeiro, que eu sei que você gosta muito de ler. Depois que eu sei que você vai fazer psicologia, né? E esse livro foi escrito por um psicólogo que ele era ateu. E na sua busca para provar que Deus não existe, ele se encontrou com Deus. E ele escreveu um livro intitulado Pai Nosso. Pode abrir, não pode? Já abriu. Os segredos do Pai Nosso, que é a oração da intimidade. Então é para você, tá? Deus te abençoe. Luciana, Deus te abençoe, tá? Vem cá ali, dá um abraço na Luciana. Mande um abração pro Solonê. A gente ama vocês. Fica bem, Deus. Amém. Amém. Vamos ficar todos de pé, queridos? Graças a Deus. Queremos agradecer a presença de todos, né? Quem está nos dando a honra da sua presença, agradecendo. Teve uma família, né? Eu não lembro quando foi, Velhinha, que prometeu pra gente que viria, né? Aí nós ficamos aguardando, e o milagre aconteceu, eles vieram. É bom ter vocês aqui. Muito bom, Deus, muito bom. Dá um abraço quem está próximo a você. Em nome da igreja, faz uma declaração profética para o seu irmão. Dê uma palavra positiva para ele. Amém. Vire para o seu irmão e diga assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vamos com Deus.